Boa noite. Entrei um pouquinho antes para as pessoas já irem chegando. Boa noite, Fabiana. Boa noite, meu povo. Boa noite, pessoas lindas de luz. Mais uma live para a gente conversar um pouquinho. Esperar um pouquinho, ver se o povo chega. Se não chegar, a gente começa. Porque aqui é assim. O importante é passar a informação. Mas se quiserem interagir, fiquem à vontade, tá? É um prazer sempre poder conversar, tirar dúvidas, né? Acrescentar conhecimento, sempre é muito importante. Boa noite, Eliane, Lili de Itaoca. Você estava perguntando lá no comentário, Lili, cadê eu? Mas não estava na hora ainda não. Nem tá na hora ainda, é 20h22. Entrei um pouquinho antes para poder já esperar o povo chegar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alimento, né? Daqui a pouquinho vocês vão entender o que é. Eu vou até aproveitar para iniciar, antes da gente começar mesmo sobre o assunto, para já falar que eu não sou nutricionista, né, gente? Porque existem muitas dúvidas, muitas vezes as pessoas... essa semana mesmo aconteceu isso. Já me perguntam se eu sou psicóloga, né? Às vezes me procuram achando que eu sou psicóloga, porque eu acho que tem pessoas que falam, né? Tipo, fala assim, procura Fabrícia, ela é psicóloga, né? Porque às vezes acha que eu sou, e eu não sou psicóloga, tá? Eu sou uma terapeuta que faço abordagens... Aqui tá muito calor, tá, gente? Eu tô sem ventilador. Que eu faço abordagens do emocional, mas não pela área da psicologia, tá? Que são abordagens diferentes. Eu faço pela área das terapias, que são diversas terapias que abordam. A minha base maior é a medicina chinesa, que a gente vai falar bastante sobre ela hoje. Eu sou apaixonada pela medicina chinesa, né? Medicina chinesa conhece acupuntura, uma coisa que está muito na moda hoje, que é a ventosa, da medicina chinesa, a auriculoacupuntura da medicina chinesa. Tem até uma teoria aí de que não é da medicina chinesa, mas tá? É pela parte energética. Existem outras metodologias que utilizam pontos da orelha de forma neurológica e tal, mas a parte energética é da medicina chinesa, tá? E a medicina chinesa tem 5.000 anos. E ela é toda baseada nas emoções, tá? Então, a base da medicina chinesa, porque o que gera energia no nosso corpo, né, são os nossos pensamentos e as nossas emoções, né? E então eu não sou psicóloga, a minha base é essa, né? São as terapias, eu sou homeopata popular também, então a homeopatia também é baseada toda na parte emocional. E recentemente eu me aprofundei um pouco mais em uma outra teoria, que é a teoria de Reich, né? Que a gente consegue entender como que o emocional da criança até 7 anos de idade, tudo que ela passa fica registrado no corpo, né? Então a gente chama de análise corporal. Eu prefiro chamar, o que eu faço não é bem uma análise corporal, eu faço uma análise bioenergética, né? Porque eu pego uma série de dados para poder fazer uma análise de uma pessoa. Mas só de olhar a pessoa a gente já tem uma noção, tá? É lógico que a gente não sabe tudo, tem a história, que é importante, escutar a pessoa para saber como que ela se sente, porque às vezes eu estou vendo uma determinada coisa, mas a pessoa está se sentindo de outra forma. Então tudo isso é muito importante, essa interação e tudo mais. Mas não psicóloga, tá?
E também não sou fisioterapeuta, porque como eu faço acupuntura, faço massagem, né? Eu sou massoterapeuta formada pelo Senac. Eu fiz o curso normal do Senac, que antigamente tinha um curso de massagem corporal, né? Eu fiz esse curso e depois eu me especializei na medicina chinesa. Já de cara eu já fui para a medicina chinesa antes até de fazer acupuntura, de eu me aprofundar um pouco mais na medicina chinesa, que eu aprofundei como técnica em medicina chinesa, né? Mas eu já fui de cara para o Doin, para reflexologia podal, né? E aí eu me apaixonei pela medicina chinesa. Já eu sempre gostei do Oriente, né? Eu sempre gostei da cultura oriental desde muito nova. E aí para mim foi um achado, assim, né? Então eu também não sou fisioterapeuta, tá? A parte corporal que eu trabalho também é como terapeuta, tá? Porque são áreas, gente, complementares, né? Por exemplo, eu tenho pacientes que fazem acupuntura e massagem, que eu sempre faço associado a massagem junto com a acupuntura, porque eu acho que dá um resultado muito interessante. Por exemplo, quando a gente já desbloqueia a parte muscular, pode ser até bem rápido, mas quando a gente tem uma técnica certeira, você desbloqueia a parte muscular, depois vem com a agulha, é muito rápido a pessoa ter o resultado de melhora de dores e tudo mais, né? Mas eu não sou fisioterapeuta, tá? Então, só esclarecendo, também não sou nutricionista. Eu vou falar aqui pela parte terapêutica, pela parte energética e baseado na medicina chinesa, tá? Lógico que eu não vou me aprofundar muito aqui, vou falar só de uma forma, só para vocês entenderem o essencial, tá bom? E aí já são 20h25, então nós já iniciei, né? Então nós vamos dar continuidade. Boa noite para quem entrou enquanto eu estava falando. Se quiserem dar um alô aí, fiquem à vontade, tá, gente? Se quiser também entrar na live para participar, também fiquem à vontade, tá? Eu fico feliz quando interage. Se quiser tirar dúvidas, se quiser também comentar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Bom, então, a pergunta que eu fiz para vocês no post que eu coloquei lá para chamar para live foi: você tem fome de quê? Né? Eu lembro muito da música dos Titãs, né? Acho que é Titãs que fala: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A gente não quer só comida, a gente quer como é que é? Não sei o que lá para qualquer parte, né? Sim, mas ele fala de diversos tipos de fome, né? A música fala disso. E é interessantíssimo, né? Porque é exatamente o que acontece com a gente, né? Nós não temos fome só de comida, né? Eu vou começar lá pelo começo, tá? Aonde que começa a nossa relação com a comida e muitas vezes até a relação de forma ruim, digamos assim, negativa com a comida. Quando a gente nasce, enquanto a gente está na barriga da mãe, o único mundo que a gente conhece é aquele mundo ali, cercado de água, né? A gente interagindo com a mãe indiretamente, né? Porque tudo que acontece com a mãe, a criança ela sente, né? Inclusive as interpretações negativas, que eu já até falei aqui na última live sobre isso. Só que isso são coisas, gente, são teorias que a gente, para falar sobre isso, a gente precisa ter mais tempo e precisa ser mais direcionado e mais individual, tá? Não dá para falar sobre essas teorias de uma forma muito geral, porque confunde muito a cabeça das pessoas, tá? E a gente pode despertar alguns gatilhos sem conseguir resolvê-los, e não é essa a intenção. A intenção é ajudar com que vocês consigam se equilibrar com essas informações e não mais, tá? Por isso que às vezes a mentoria individual, ela é muito importante, porque é uma coisa direcionada para a sua história, para os seus problemas, para as suas dores, tá bom? Boa noite, Lange, seja muito bem-vinda, minha querida amiga de longa data. Então, a partir do momento que a gente nasce, ou seja, que nós saímos da barriga da mãe, nós entramos numa fase que, dentro da teoria de Reich, a gente chama da fase da oralidade, né?
É a fase oral. Por que que é a fase oral? Quando a gente está na barriga da mãe, a parte onde é mais energizada no nosso corpo é a nossa cabeça, que está sendo formada toda a parte de crânio, a parte neurológica superior aqui está toda sendo formada. Então a energia está toda direcionada para essa região da cabeça, né? E aí depois esse sistema vai sendo acabado de formar depois que a gente sai da barriga da mãe. Aí tem várias etapas. Então a segunda etapa, quando eu já saio da barriga da minha mãe, é a fase da oralidade, que está sendo mielinizada essa região aonde tem relação com a nossa boca, né? Porque o sistema nervoso, ele leva comandos para todo o corpo. Então tudo passa dentro da nossa coluna ali e vai liberando como se fossem ramificações, né? Que são as inervações que levam os comandos para todas as partes do corpo, tá? Então está sendo mielinizada essa região onde leva a energia para a boca. Então tudo para o bebê é a boca. Todas as sensações do mundo externo ele aprende pela boca, né? E como o bebê tem dependência total da mãe, boa noite, nossa amorinha Rose, boa noite. O que acontece? O bebê tem dependência total de uma outra pessoa, né, para todas as necessidades. Um bebê ele não tem autonomia nenhuma, né? Então ele vai, tudo que colocar na boca dele, ele vai trazer uma sensação e um registro de memória para aquilo ali. Então o que eu quero colocar para vocês? Quando a gente é bebê, que a gente mama, seja no peito da mãe ou seja na mamadeira, ali a gente está trazendo para a criança um alimento físico, mas também tem um alimento emocional, né? Porque um bebê ele precisa de colo, ele precisa de atenção, ele precisa de ser atendido nas necessidades básicas até, que é o trocar a fralda, dar um banho. Então, tudo isso é uma alimentação física e também é uma alimentação emocional, tá? Então, depende muito de como isso a gente lida com isso, né? A mãe, no caso, tô falando a gente porque eu sou mãe, né? E com certeza não sou uma mãe perfeita, como nenhuma mãe a gente faz o melhor que a gente sabe naquele momento, né? Eu sempre falo isso com a minha filha, a gente faz o melhor. A minha mãe também fez o melhor que ela sabia, né? Todas as mães fazem. E é isso que entra a grande questão, porque muitas vezes nós mães, né, nós adultos, não conseguimos entender o que a criança realmente está necessitando. Então o que acontece? A criança chora, a gente faz o quê? Coloca alguma coisa na boca dela, ou a chupeta, ou o peito, ou a mamadeira. Às vezes a criança até está com fome física, mas ela não está com fome só física, porque nós não temos fome só física. O ser humano ele tem uma fome emocional também. E nessa fase a gente está buscando isso, né? Porque eu tenho uma dependência total. Eu não tenho autonomia nenhuma, um bebê não tem autonomia nenhuma. Então, por isso que a gente às vezes cria uma relação ruim com a comida, né? Porque eu acabo utilizando, assim como quando a gente é bebê, muitas vezes o adulto utiliza de alguma coisa na boca do bebê para que ele supra uma necessidade que muitas vezes é emocional, a gente registra isso e leva inconscientemente para a vida adulta. Então, às vezes a gente isso é muito comum de acontecer, né, gente? Tá nervoso, tá nervosa, come. Tá de TPM, come. Tá triste, come.
Tá se sentindo sozinho, come, né? Vai comemorar porque tá, não vai festejar, come, né? E aí quando eu tô falando comer, não é só o comer, tá? Tem o cigarro, tem a bebida e até mesmo as relações, porque é uma forma de buscar alimento também. E aí eu vou chegar lá para a gente entrar nessa questão do equilíbrio, tá? Eu só estou jogando, por enquanto, questionamentos para a gente pôr um pouco da teoria para a gente poder entender aonde que começa essa relação com a comida, tá? Então, o que que acontece? Tanto é essa questão do emocional, né, do alimento emocional, que o seio da mãe, o nosso seio materno, né, o seio da mulher, o bico do nosso peito, ele é um chakra. E você pode observar, ó, aqui, bem no meio do nosso peito aqui, se você colocar a mão aqui, ó, você vai sentir um pontinho que dá até uma dorzinha, que é uma glândulazinha que a gente tem aqui que chama timo, tá? Essa glândula timo, ela tem uma função que fisiologicamente até a adolescência ela tem uma função maior e depois na vida adulta ela diminui o ritmo. Mas energeticamente ela é muito importante, porque ela está relacionada com o chakra cardíaco, que é o chakra do amor incondicional. E aí vou até tocar nesse assunto também, porque todo amor tem que ser incondicional, gente, tá? Amor, quando se fala amor, que é diferente de paixão, lembra que na outra live eu falei sobre a diferença entre emoção e sentimento. Amor é um sentimento, é uma construção. Então, paixão é que é essa coisa que vem aí que você não tem controle, isso é paixão, isso é emoção, tá? O sentimento do amor, ele é incondicional. É o amor que o nosso mestre ensinou pra gente. Isso até num relacionamento de amor, digamos assim, um relacionamento a dois, né? De duas pessoas, tá? Que é de duas pessoas, né? Inclusive de mãe com filho, tá? É um amor incondicional. Quando eu coloco condição nesse amor, eu só te amo se você fizer isso, eu só te amo, se você fizer aquilo, eu não te amo mais, né? Isso não é amor. Isso é outra coisa, mas não é amor, tá? Então, esse chakra, que é onde a gente sente a dorzinha aqui, é o chakra cardíaco, que é o chakra do amor incondicional. E é exatamente aqui onde ele tem essa ramificação para o bico do peito. Então, quando a criança abre a boca e pega o bico do peito, ela está recebendo energia também. Energia de quê? De amor. Porém, isso não é uma coisa naturalmente, deveria ser, tá? Mas infelizmente a evolução do ser humano levou a gente também a andar para trás em muita coisa, né? Então, não é automático, tipo, a criança mamou, é lógico que quando a criança mama, já libera, quando a criança nasce, né, já libera ocitocina, que é o hormônio do amor. Porém, se a gente não toma posse disso, né, a mãe tem consciência, e a gente não é preparado para ser mãe, né, gente? Nós não somos. Nós vivemos numa sociedade onde ou tem um exagero demais de uma romantização de ser mãe, né? Ou então aquela coisa de que, tipo, a gente não sabe o que fazer, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente não tem um direcionamento mais humano mesmo e mais equilibrado, nem com tanto romance, mas também nem com tanta frieza. Então, achar esse ponto de equilíbrio, que é o que eu falo para vocês, que é o caminho do meio, a gente precisa, por isso que eu tenho falado sobre essas coisas, para a gente buscar novas informações para a gente achar esse ponto de equilíbrio, tá? Quem me dera que eu lá atrás eu já conhecesse essas coisas que eu conheço. Na época que eu tive minha filha, eu não conhecia tanta coisa. Eu segui muito a minha intuição, né? Eu sou bem intuitiva, segui bastante a minha intuição e acho que eu acertei em algumas coisas, né? Por ter seguido a minha intuição.
mas muitas coisas hoje eu faria diferente, sem dúvida nenhuma, com o nível de conhecimento que eu tenho, tá? Então é isso, o alimento é isso. Então a criança, quando ela mama, ou mesmo que ela mama é mamadeira, ela quer o colo, né? Hoje em dia nem tanto, mas antigamente, quando eu tive a minha filha mesmo, tinha essa pregação de falar que a gente não pode dar colo para a criança, senão ela fica manhosa, né? Então, mesmo que a gente não consiga amamentar, mas a gente precisa dar o colo para essa criança, porque ela necessita desse alimento emocional. Ela vai alimentar com a mamadeira, que é o alimento físico, mas ela está se alimentando também, olhar para a criança, conversar com ela. Então, todo esse processo. E aí a gente tem que buscar lá atrás para tentar entender como foi comigo, né? Para eu poder entender qual é a minha relação hoje com a comida, tá? É assim que funciona. E aí nós vamos falar, eu vou falar para vocês de uma questão bem interessante. Que dependendo de como foi essa fase lá da oralidade, que é a fase que a gente tem todas as sensações aqui na região da boca, né? A criança, o adulto lá na frente pode ter muito mais tendência a engordar do que um outro que foi uma fase mais amena. Depende muito de como foi essa fase, né? E aí entra também o importante da gente entender tudo isso, entender como funciona o nosso mundo interno, para a gente entender também como funciona o nosso mundo externo. Porque hoje a gente tem uma cobrança, né? Isso não é hoje não, isso já vem de muito tempo, tá, gente? Quando eu era criança, adolescente, já existia muito isso, né? Essa cobrança dos padrões, né? Que é o que eu falo, a sociedade evoluiu muito, nós evoluímos muito em termos tecnológicos e tudo mais, mas nós andamos para trás nas questões humanas, né? Porque cobrar um padrão de beleza é ridículo, eu falo de verdade, gente, é ridículo, tá? Nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio. E quem é que encontra isso? Sou eu mesmo. Esse ponto de equilíbrio é o meu ponto. Não é alguém encontrar para mim. Sou eu encontrar esse ponto de equilíbrio. De quem eu sou, de como que eu funciono, como funciona o meu emocional. Automaticamente eu vou entender como funciona o meu corpo. Então, é o que eu sempre falo até com algumas pacientes e até amigas minhas, né? Que fala, eu preciso emagrecer. E eu sempre falo, tem algumas que eu falo, olha, só que você tem que colocar na sua cabeça que você vai emagrecer, mas o seu formato de corpo é esse aqui. Você pode perder peso um pouco, mas o seu formato é esse. Você nunca vai ser magrela. E tá tudo bem de ser assim, se aceite assim. Então, essa questão da comida, ela tem muita relação com isso, de como que eu alimento também o meu emocional. E hoje em dia, eu falo para vocês, estamos muito pobres nessa questão. Por quê? Eu estava até comentando com alguém outro dia, não lembro com quem, que eu converso com muita gente, eu percebo como que, e eu falo disso das minhas próprias experiências, tá, gente? Porque quando eu era adolescente, eu tenho um lado muito racional, né? E hoje em dia, com essa questão da análise corporal, isso me trouxe um entendimento de quem eu sou maravilhoso e me libertou de muitas crenças, tá? Eu tenho um lado bem racional, mas também, por outro lado, eu tenho um lado muito sensível, né? Que eles são tete a tete, tá? E com isso, eu tenho, as coisas mexem comigo, né? Eu sou sensível à dor humana, eu sou sensível, às vezes nem a pessoa tá percebendo que ela tá sofrendo e eu tô vendo, é como se eu visse a alma da pessoa assim, né? Lógico que isso não é o tempo todo não, tá, gente? Que também eu não ia dar conta, né? Mas na maior parte do tempo é assim. E tudo eu escutei a vida toda que isso era frescura. Se eu ficasse triste com alguma coisa, era frescura. E aí depois de adulta,
Quantas vezes eu escutei, você tá depressiva, porque se você chorar, você tá depressivo. Aonde, gente? Aonde? E hoje, com o autoconhecimento que eu tenho, eu falo, gente, eu nunca fui depressiva. Eu só tive períodos que eu não entendia isso, não entendia a minha sensibilidade e acabava me deixando levar por essa energia. Mas eu não sou depressiva. Na verdade, ninguém é. Nós ficamos em momentos, nós temos momentos e que se isso perdurar, isso pode virar realmente uma coisa patológica, tá? Mas ninguém é depressivo. Nós temos que aprender a lidar com isso porque nós temos altos e baixos no nosso emocional. É natural isso acontecer. Mas o que eu quero dizer é que essa negligência com a nossa emoção que nós tivemos, né, nos últimos tempos, pelo menos desde que eu me entendo por gente, e não mudou muita coisa, tá? Não mudou. A gente dá muito pouca importância ao nosso mundo emocional, porque nós fugimos. A comida é uma forma de eu fugir da minha dor, porque vai me dar prazer, vai me trazer, vai me fazer produção de hormônios temporariamente, lógico que vai ser passageiro, porque é o que eu falei da ocitocina quando a mãe está com o filho no colo. É o hormônio do amor incondicional. Tá, ele é liberado, mas se eu não tomo posse daquilo ali, ele passa. Ele dispersa no meu organismo. Agora, se eu entro, se você entra naquela energia do amor e começa a deixar fluir, e aquela criança olha para você e você olha para aquela criança, aí a ocitocina vai fluindo cada vez mais, tá? E na nossa vida adulta também é assim. A gente tem várias formas de liberar esses hormônios do bem-estar, os hormônios que levam a gente a ter, né, vontade de viver. E até a alimentação é uma forma disso, tá? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se eu esqueci de falar alguma coisa. É bem interessante porque essa relação com a comida que é feita lá quando a gente é bebê, né? O que acontece? Como tudo que o bebê chora, normalmente a gente dá alguma coisa na boca dele, ou a chupeta, ou a mamadeira, ou o peito, né? Você leva isso para sua vida adulta depois, né? Tudo que você sente, em vez de você tentar entender e tentar trabalhar aquilo, o que você faz? Você come. E vai comer o quê? Vai comer aquilo que é gostoso, né? Aquilo que você aprendeu que é gostoso. E aí eu vou comentar uma coisa que eu não vou me aprofundar, porque eu não tenho entendimento disso, tá? Que eu acho maravilhoso, um movimento que eu não sei desde quando, mas eu conheci tem pouco tempo, eu conheci através de uma prima minha, que é nutricionista, que é a Fernanda. Ela tem 2 filhos já, né? E quando nasceu a Luísa, ela fez a introdução alimentar da Luísa, que eu não sei o nome, tá, gente? Então, depois vocês podem pesquisar, não é da minha área. Mas eu achei maravilhoso essa forma de apresentar o alimento para a criança, né? Sem sal, sem açúcar, a criança aprendendo a sentir a textura, sentir o gosto, o sabor natural de cada coisa, né? Que eu vou entrar nisso daqui a pouco, sabores, né? Que a medicina chinesa fala disso também, tá? Essa teoria dos sabores é muito interessante. Dos 5 sabores, né? Que são relacionados aos 5 elementos, que são relacionados às 5 emoções, que são relacionados a 5 sistemas. E é bem interessante, eu vou entrar depois nisso com vocês. Então, eu achei maravilhoso essa forma de você educar o paladar da criança, né? Que é exatamente bem coerente com o que a medicina chinesa ensina, né? Porque esses 5 sabores que a medicina chinesa fala
a gente precisa desses 5 para entrar nesse equilíbrio. Assim como nós precisamos vivenciar as 5 emoções, né? Assim como nós temos 5 sistemas que têm que funcionar em equilíbrio, né? Ora um mais importante, ora outro, mas não existe um mais importante, é um todo. São sistemas que funcionam no conjunto como uma engrenagem do todo, né? Então, acho muito interessante essa proposta da nutrição de apresentar essa forma interessantíssima para a criança, né? Do alimento sem sal. E, inclusive, eu lembrei disso que não sei se ela está aí na live, a Rafa, que é uma amiga e minha paciente, minha amiga de muitos anos, Rafaela, ou Rafaela dela é chiquérrimo, tá, gente? Que é com H, PH e 2 L's. É Rafaela, tá? Chiquérrima ela. E a Rafa tava, a gente conversando, eu postei no story um suco que eu tomo, né? Eu chego da academia, bato o suco de limão com casca, né? Como se fosse uma limonada suíça, mas eu coloco um pedacinho de gengibre e um pouco de cúrcuma, né? De açafrão da terra. E aí ela falou, ai, nossa, mas gengibre, deve ficar muito ruim. E aí eu fui questionar com ela, porque eu questiono sempre isso, né? Até por esse entendimento da medicina chinesa, eu falei pra ela assim, você gosta de limonada suíça? Gosto. Pois é o mesmo gosto, só tem um leve toque picante do gengibre e do açafrão, só isso. E aí eu fui explicar para ela, né, que é importante, por exemplo, ela falou, eu tenho tomado sempre laranja com inhame. Eu falei, pois é, então, vamos lá, vamos raciocinar. O inhame com a laranja, ele ajuda muito no sistema imunológico. Por quê? Aí eu vou entrar lá na teoria da medicina chinesa um pouquinho. O inhame é considerado um sabor doce para a medicina chinesa, tá? E a laranja é o ácido, né? Então ali a gente está trabalhando baço pâncreas, tá? E fígado. Então eu estou ajudando a desinflamar o organismo com o sabor ácido que é do fígado, que não é o sabor que é do fígado, não é o amargo, como muitas pessoas pensam, tá? Tem relação com o fígado, mas não é exatamente o sabor relacionado diretamente com o fígado. Quando você quer estimular o seu fígado, é o sabor ácido, azedo, tá? É o azedo. Limão, vinagre, laranja, os cítricos, né, de um modo geral, que ativam essa energia do fígado e da vesícula biliar. E o sabor doce, que no caso, como o inhame é uma raiz, né? Ela tem amido, ela é um sabor considerado doce, mesmo que não tenha açúcar, exatamente o açúcar que a gente conhece, né? Mas dentro daquele alimento tem carboidrato, né? E inclusive um carboidrato muito bom, né? Então ali, quando eu tomo inhame com laranja, eu estou ativando meu sistema imunológico, mas eu não estou ativando o pulmão. Se eu tiver gripada, por exemplo, eu tenho que colocar um sabor o quê? Picante. Porque o sabor picante é que ativa a energia do pulmão. Então, se eu já estou resfriado, se eu quero só fazer um preventivo, né? Lógico que até mesmo preventivo é ideal a gente trabalhar outros sistemas, inclusive também o pulmão. Mas se eu já estou gripada, se eu já estou resfriada, eu preciso de um sabor picante. Pimenta, gengibre, o que mais? Sabores picantes. O agrião, por exemplo, é um sabor picante. Tudo isso que arde na boca da gente, né? Que a gente põe na boca e tem um ardor, né? É o sabor picante, né? É só lembrar da pimenta que aí você vai conseguir identificar. Por isso que eu acho interessante esse sistema de introdução alimentar, que eu pelo menos conheci recentemente, não sei há quanto tempo existe, mas eu achei muito interessante por isso, porque a criança aprende a identificar esses sabores, né, naturalmente, de forma bem natural, tá? Então é bem interessante essa relação com a comida. Então, o que eu entrei nesse monte de assunto para falar exatamente como que a gente precisa nos conhecer o quê?
identificar a nossa emoção. O que eu estou sentindo nesse momento? Eu estou com raiva, eu estou com tristeza. Criança, normalmente, tem dificuldade de identificar essas emoções, de separar o que é uma coisa e o que é outra, né? A criança normalmente fala, eu fiquei com raiva, mas às vezes não é raiva, às vezes ele ficou triste, ele ficou ofendido, alguma coisa assim. Então, só que depois que a gente fica adulto, né, a gente continua agindo igual criança, porque não tô colocando aqui, gente, criticando ninguém, não. É porque não foi ensinado, tá? Mas tá na hora da gente aprender, que agora a gente tem informação para isso. Então a gente precisa aprender a identificar que emoção que eu tô sentindo. E aí eu posso ajudar com a alimentação, por quê? Porque, por exemplo, se eu tudo que eu sentir eu for lá e comer doce, vai causar um desequilíbrio no meu organismo, e principalmente se for doce mesmo, né, com açúcar industrializado e tudo mais, que é a questão de qualidade também de alimento, tá? Nós precisamos aprender a identificar nossas emoções até para a gente escolher melhor a qualidade de alimentos, porque tem relação com isso. Quando eu não identifico as minhas emoções ou fujo delas, eu vou sempre buscar qualidades ruins de alimento, porque eu vou querer entorpecer. Então eu vou querer comer uma coisa que vai me dar um prazer imediato, mas que a longo prazo aquilo vai causando inflamações no organismo, né? Não só a questão de celulite, mas questão de tendência mesmo para inflamações, para diversos problemas, né? Pele, fígado, uma série de coisas, enxaqueca, né? Então a tendência é entorpecer, ou com a bebida, ou com excesso de doce, ou com excesso de carboidrato de rápida absorção, como uma batata frita, como um pão, né? Como qualquer outra coisa. Então tem muita relação, tá? Por isso que eu tô tocando nesse assunto. É lógico que pra gente aprofundar, como eu falei, tem coisa que a gente tem que fazer no tete a tete, que é no particular. Eu tenho que fazer toda uma análise para poder identificar particularmente de cada pessoa, né? Não dá para fazer no geral, assim, porque são N possibilidades, né? Eu só estou jogando para poder levar vocês a tomarem consciência dessas questões, tá? Deixa eu ver mais o que aqui que eu anotei. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado se a gente não está na necessidade infantil, tá? De procurar alimento emocional no alimento físico, tá? Nós temos que começar a questionar isso. Qual a necessidade? Se é realmente o alimento físico, que é aqui pela boca, né? Ou se é uma necessidade emocional. Dessa questão do emocional, né? A gente precisa aprender a cuidar melhor do nosso emocional, né? É lógico que comer é prazeroso e é necessário também, né? A gente ter prazer no alimento. Mas eu preciso alimentar também o meu emocional de outras formas. E como que eu alimento o meu emocional? Muitas vezes, por exemplo, principalmente as pessoas que são muito orais, e esse é um assunto para um outro vídeo, para a gente entrar nesses detalhes, são pessoas que precisam de conexão, são pessoas que precisam de pessoas, de abraço, de afeto, de conversar, de ter esse contato com outras pessoas, né? Só que também, quando eu estou em desequilíbrio, eu quero o tempo todo companhia, então eu procuro alimentos para o meu emocional que também não são alimentos de boa qualidade. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente tem uma carência afetiva, uma necessidade de companhia, eu vou aceitar qualquer companhia. E muitas vezes até companhias tóxicas que me levam a ficar pior emocionalmente, aí automaticamente eu vou comer mais, eu vou beber mais, tá? Esse é um ponto importantíssimo para a gente entender. Então, a gente precisa também buscar também no nosso emocional alimentos que são bons alimentos. A gente precisa aprender a escolher. A parte da escolha, gente, tanto do alimento físico quanto do alimento emocional,
faz parte do adultecer, tá? Quanto mais eu me responsabilizo pela minha felicidade, eu me autorresponsabilizo pela minha felicidade, pelos meus sonhos, pelos projetos de vida, pelos meus, os meus propósitos, os meus princípios, né? Mas eu tenho boas escolhas, tanto na parte física quanto na parte emocional, tá? Então a gente também precisa melhorar e também questionar até que ponto eu estou sendo também um alimento emocional para o outro, um alimento bom. Também tem isso. Quanto melhor eu estou comigo mesma, melhor eu vou ser um alimento emocional para o outro também, tá? Quanto melhor eu me alimento emocionalmente, melhor eu vou alimentar o outro, tá bom? Isso é muito importante a gente entender essa questão aí. É o que eu falo, quanto melhor a gente fica para a gente mesmo, quanto mais eu olho para mim de forma amorosa, e essa questão do alimentar o emocional também tem relação com isso. Como que você se olha? O que você fala para você? O que você fala para o seu corpo quando você se olha no espelho? Será que você se olha no espelho? Porque não necessariamente a gente tem que achar lindo, maravilhoso tudo que está ali. Mas eu tenho que olhar com amorosidade. Porque se eu não olho com amorosidade, a tendência é o quê? Se eu falo o tempo todo coisas negativas para mim mesmo, eu nunca vou querer buscar soluções para que eu possa resolver verdadeiramente a minha questão física. Porque o meu emocional é que conduz. Então, se eu só falo coisas negativas para mim, se eu me olho e falo, nossa, que ridícula, nossa, como você tá feia. Se eu falo isso para mim, eu vou sempre continuar buscando preencher esse buraco do meu emocional na alimentação. Então, vai ficar cada vez pior, vai inflamar cada vez mais. Aí eu vou matricular na academia e não vou, né? Eu vou marcar com a nutricionista, vou lá, faço toda a consulta, vou lá no supermercado, compro tudo certinho e como tudo errado de novo, né? E aí não vai adiantar. Então, o princípio é a gente se olhar com amorosidade, ou seja, alimentar o nosso emocional, tá? O primeiro passo para a gente cuidar da alimentação física e desse cuidado físico é se olhar com amor, tá? É entender, eu falo muito, uma coisa que eu tenho vivido muito nos últimos tempos é celebrar as pequenas vitórias, tá? Porque, por exemplo, eu já engordei várias vezes na minha vida, não muitas, porque eu teve uma fase que eu era bem magrela, e eu teve uma fase que o meu emocional fez assim, então eu tive mais tendência para engordar. E essa agora é uma fase que eu estava bem cheinha, há uns tempos atrás. Aí, se você entra para a academia, eu particularmente, porque eu me olho hoje de forma muito amorosa, eu vejo pequenas mudanças, mas não é uma mudança significativa, lógico que não. Tem um mês que você está na academia, você ficou 5 anos sem malhar, não vai ser rápido, sem dúvida nenhuma. Mas celebre essas pequenas diferenças. Se você se olha de forma amorosa, que é o que eu faço comigo hoje, eu celebro, eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho das minhas conquistas, tenho orgulho dos meus aprendizados, né? Que aí é olhar ao lado o que aconteceu de ruim, mas transformar isso em aprendizado. Eu tenho orgulho de mim, né? E esse orgulho de si mesmo, esse olhar de forma amorosa, né? Se achar a última bolacha do pacote, não, gente. Que isso é um desequilíbrio que acontece muito. Pessoas que são muito narcisistas e tal, normalmente lá no interior mesmo, ela se sente uma bosta, tá? Se olhar de forma amorosa é você ser feliz com você, mas de forma sem se achar melhor que o outro. Eu não me acho nem pior e nem melhor, eu sou simplesmente eu. Aí sim, quando a gente entra nesse processo, a gente consegue se cuidar verdadeiramente, tá? Aí eu consigo fazer um exercício físico e celebrar cada dia que eu vou. Eu preciso celebrar, eu preciso agradecer o meu corpo, eu preciso conversar com as minhas células
e fazer o meu corpo entender que eu estou feliz de ser quem eu sou. Eu estou feliz com o meu cabelo branco de 50 anos, né? Eu estou feliz que o meu cabelo hoje é natural, ele tem as ondas dele, tem dia que ele tá esquisito, aí a gente vai e prende. É assim, gente. Não vai estar todo dia uma maravilha, não existe esse mundo encantado, sabe? Mas é a gente ser feliz com o que a gente tem nesse momento e fazer o melhor, como fala a frase antiga, né, que é muito usada, né, que é clichê, que é se você tem, se a vida é uma limonada, que é uma delícia, inclusive, ajuda o sistema imunológico, ajuda a desinflamar o corpo, né? Falando do alimento físico, e assim vai, tá? Então, só assim que a gente vai conseguir se cuidar verdadeiramente, se a gente entender que o alimento tem que ser emocional e físico, tá? A qualidade e olhar a qualidade. Eu tenho que fazer escolhas de adultos, tá? Escolhas conscientes. Adulto é consciente, criança é inconsciente. Criança vai pelo prazer imediato. Adulto, ele tem que pensar em escolhas conscientes. Ele escolhe aquilo que é melhor para ele verdadeiramente. E isso não significa que não vão ter prazeres imediatos, sim, mas a gente precisa pensar também nas consequências, tá? De tudo. Que é o que está acontecendo, a maior parte das pessoas hoje não pensam muito, né? Aí só depois que o leite já está derramado, né, que a pessoa vai começar a se lamentar. Aí é pior, aí só piora a situação, tá? Não é por aí o caminho. Vamos ver mais alguma coisa aqui que eu tenho esquecido. Tá, o equilíbrio dos sabores. Ah, tá. E o equilíbrio também entre o muito e o pouco. Por que eu anotei isso aqui? Eu tenho acompanhado algumas celebridades, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E eu hoje, com a maturidade que eu tenho, né, com os meus 50 anos, eu aprendi, eu já fui, esses dias eu estava até falando isso com a minha filha, eu já fui muito radical, né? Como todo jovem, né? A gente tem uma tendência muito de ser radical e eu tenho, como eu tenho um temperamento forte, né? É muito tendencioso para a gente ter essas tendências de radicalismo, né? Hoje eu aprendi a equilibrar o seguinte, eu olho sempre tudo e extraio o que tem de bom. É lógico que é o que eu acabei de falar. Tem coisas que você vai olhando que o que tem de bom é muito pouco, então não vale você perder tempo, nem você se alimentar daquilo. É o alimento, é o que eu tô falando. Informação também é alimento, tá? É igual a questão também do alimento espiritual, tá, gente? A gente precisa olhar a qualidade. Se é uma coisa mecânica, não é alimento. É como se aquilo fosse uma coisa que o organismo não está absorvendo, né? O espírito também é assim. Então a gente precisa olhar a qualidade também de informações, tá? E tem muita relação com uma coisa que eu comparo muito, da questão do algoritmo, né? Na internet, a Lange perguntou, e os 5? Que 5, Lange? Ah, tá, vou falar ainda dos 5 sabores, você quer saber? Eu ainda vou falar ainda dos 5 sabores, espera aí. Deixa eu terminar esse raciocínio aqui. Então, na internet, né, hoje no mundo da internet, existe a questão do algoritmo, né? É a questão do sistema globalizado, né? Globalização das informações. Quando você vai lá no Google e pesquisa alguma coisa, vocês já observaram que é como se trouxesse cada vez sempre, tudo aquilo que você sempre pesquisa, vai sempre, a internet vai trazer sugestão para você. Sugestão de vídeo, sugestão de reportagem, no Instagram, por exemplo, as pessoas que publicam coisas parecidas com aquilo ali, vai sempre vir para você. Propaganda e tudo mais, daquilo que você está sempre pesquisando, isso é algoritmo. Na energia humana é a mesma coisa. Aquilo com que você se conecta por mais tempo, a tendência é você naturalmente buscar aquilo e até a sua energia atrair aquilo para você. Então, por isso que a gente precisa entender essa questão de qualidade, tá? De que eu estou me alimentando? Em todos os sentidos. Físico,
emocional, espiritual, intelectual, que é o da informação. A gente precisa entender isso. Vocês já perceberam, por exemplo, o tanto que tem música que fica gravada na cabeça da gente? Aí quando você para realmente para raciocinar naquela letra, você fala, em que isso está me alimentando, gente? Às vezes está até te alimentando de forma negativa. Entenderam? Isso é muito importante, a gente entender e aprender a fazer escolhas maduras, escolhas como adultos. Nós não somos criança, tá? Nós precisamos escolher bem do que nós estamos nos alimentando. E aí, eu que eu estava falando do radicalismo, hoje eu sou muito tranquila, assim, para poder pesquisar certas coisas e certas pessoas, certas teorias e extrair o que tem de bom. Então eu modelo algumas pessoas, né? Eu pego como modelo, mas eu também faço a minha crítica, né? Então eu tenho seguido algumas pessoas e uma das pessoas que eu tenho seguido, eu tenho tentado modelar ela como empresária, né? Que é uma pessoa que tem uma visão boa empresarial, como eu identifiquei em mim através do autoconhecimento. Eu identifiquei que eu tenho essa dificuldade por N motivos, pela minha história, por aquilo que eu aprendi, pelas minhas crenças limitantes, pela religião, por uma série de coisas que foram me trazendo uma visão não muito boa sobre essa questão do dinheiro, do como lidar, como etc. Né? Então eu comecei a modelar essa pessoa como empresária. E, gente, é um negócio tão doido, que é uma pessoa que, não sei se ela é bilionária, mas milionária ela já é, né? E eu acho tão esquisita as falas que a pessoa fala, eu não vou falar o nome, gente, porque não é minha intenção aqui ficar, vocês, eu só estou despertando a consciência de vocês, e vocês também passem a ser um pouco mais críticos, tá? Ela fala o seguinte, que ela não tem tempo de tomar banho, que ela não tem tempo de comer, porque ela tem que trabalhar para poder manter a estrutura que ela criou. Gente, não faz sentido. Não faz sentido. A gente precisa... eu já tenho outras pessoas que eu sigo que já têm uma visão diferente. Não, eu quero manter, sim, esse padrão aqui que eu tenho, mas eu não quero perder coisas na minha vida que são essenciais. Convivência com as pessoas, o me cuidar, o tempo que eu tenho para mim. Tem que ter esse equilíbrio, gente. Então, tanto no alimento físico quanto no alimento emocional, não pode ser nem muito e nem nada. Tem que ser um ponto, como tudo na vida, como eu venho falando para vocês, tudo é um ponto de equilíbrio. Tudo é o caminho do meio, é o caminho do tal, tá? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Então é caminho do meio, tá bom? Então a gente precisa buscar esse equilíbrio, tá? Em qualquer área da nossa vida. E aí entra também essa questão, eu já falei, né, sobre uma coisa que eu anotei aqui, que a alimentação física precisa ter início na ação emocional. Então, primeiro eu preciso identificar o meu emocional para depois eu alimentar o meu físico, tá? Para não sair atropelando as coisas. E aí entram os sabores, né? O equilíbrio dos sabores, que é o que a medicina chinesa fala basicamente na questão da alimentação. É lógico que existem outras teorias dentro da medicina da alimentação na medicina chinesa, que fala da energia yin e yang, né? Então existem alimentos yin, existem alimentos yang e existem alimentos que são neutros, tá? E a gente precisa equilibrar e depende do emocional. Eu vou dar um exemplo só, porque essa questão dos alimentos yin e yang e neutros tem uma tabela, tá? Então eu não vou entrar nisso agora, porque aí já é muita informação. Que isso aí eu posso passar no particular para vocês, né? Se vocês quiserem, eu posso passar caminhos, porque eu também não tenho como eu passar essa tabela, porque ela é bem longa, né?
até nisso é interessante, que vou dar um exemplo só para vocês entenderem como que a gente tem que buscar esse equilíbrio baseado no emocional. A medicina chinesa não existe alimentação vegana. Os chineses comem tudo, vocês sabem disso, né? Inclusive insetos e tudo mais. Apesar de que na teoria da alimentação yin yang não entra essa questão dos insetos, não. Mas entra a carne de porco, a carne de boi, a carne de frango, né? Então é muito equilibrado. Então, por exemplo, eles comem muito carne de porco. Mas a carne de porco, a energia dela é yin, tá? Então, se eu vou dar um exemplo, se eu estou num momento que eu estou passando por uma tristeza, que eu tô mais recolhida, que eu estou mais para dentro, que eu estou me sentindo mais interiorizada, se eu comer carne de porco, essa energia vai ficar mais para baixo, mais para dentro, não é para baixo, é para dentro, tá? Que é a energia yin. Porque eu já estou com a energia yin, a minha emoção já está yin. Então, se eu como carne de porco, eu vou ficar mais yin, tá? Então, para equilibrar, eu preciso o quê? Comer alimentos yang, tá? Então, é muito interessante, essa teoria é bem interessante. Então, vamos lá para os sabores, porque a Lange já me cobrou. Deixa eu ver aqui, a maravilhosa, adorando, obrigada Marilza, minha querida do coração. A Lange colocou: o YouTube me conhece mais que meu ex-relacionamento. É isso aí, Lange. Conhece mesmo, o algoritmo é o bicho, eles conhecem a gente, o algoritmo conhece a gente muito mais que a gente. É por isso que eu tô falando isso, porque são coisas que eu venho refletindo há muito tempo, como que tem relação uma coisa com a outra, tá? Chega a ser incômodo se não fosse trágico, cômico, né? Chega a ser cômico se não fosse trágico, isso aí. Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguém que comentou alguma coisa. Tá, não, só isso mesmo, a Lange cobrou lá. Então vamos lá. Eu posso até mostrar para vocês aqui, mas vocês não vão entender porque eu escrevi pequeno. Eu tô me adaptando ainda, tá, gente? Em buscar alguns métodos que sejam baratos, que não precisam de muito investimento, para ficar mais didática as lives, tá? Para poder passar mais informação para vocês. Mas vamos lá. Depois, se alguém quiser essas informações por escrito, é só me chamar lá ou no inbox ou no WhatsApp. Tem meu WhatsApp lá na bio né, do Instagram, tá? E muita gente que tá aqui também tem meu WhatsApp, né? Que eu falo que é de utilidade pública. Inclusive, pode passar para as pessoas, tá? Quem precisar de atendimento, quem precisar de uma mentoria particular, de uma mentoria individual, tá? Porque a gente precisa, principalmente nesse momento agora, a gente precisa, tá, gente? Buscar esse equilíbrio, porque senão a gente não vai dar conta, não. Porque as coisas ainda não vão entrar. Porque para entrar as coisas no equilíbrio, nós precisamos entrar no equilíbrio, tá? A grande sacada desse momento que nós estamos vivendo e que já vem se arrastando e vai se arrastar ainda por um tempo, tem a ver com essa evolução que nós precisamos buscar em nós como indivíduos, né? Nos conhecer melhor, saber quem nós somos, nos aceitarmos mais, nos amarmos mais, para a gente poder exteriorizar isso para o coletivo, tá? Porque é importante, esse autoconhecimento é fundamental, tá bom? Então vamos lá, vamos usar os 5 elementos. Então nós temos 5 elementos, né? A medicina chinesa não fala de 4, fala de 5, que é água. Esse elemento água está ligado com, dentro do sistema, ele rege o sistema de rins e bexiga, que é bem lógico até, né, gente? Rins e bexiga. A emoção que desequilibra esse elemento água é o medo, tá? O que acontece? Quando a gente tem medo, dentro do nosso rim tem uma glândulazinha, dentro de cada um dos rins, que são 2, né? Tem uma glândula suprarrenal que libera adrenalina. Quando você sente medo, você vai ter uma liberação de adrenalina na corrente sanguínea, que vai para a musculatura, que é para você ou enfrentar aquilo,
aquilo que está te dando medo, ou correr. Porque vai trazer energia para sua musculatura para você fazer isso, ou partir para cima, ou correr, tá? Que é um instinto natural do medo, tá? Então, tem relação com essa glândula que está lá, que é a suprarrenal, tá? O que desequilibra, por exemplo, se eu sinto medo de uma coisa real, tem um animal selvagem na minha frente, é natural, aí o coração acelera, né? Você sente aquela adrenalina, ou você vai correr, ou você vai partir para cima do bicho, né? É natural isso acontecer, porque o medo é uma emoção necessária, porque é ela que traz muito esse instinto de sobrevivência para nós. Por exemplo, eu vou dar até um exemplo para vocês, que é uma coisa que eu tenho observado muito. Ultimamente, tem pessoas que parece que perderam o medo total, assim. Tem gente medrosa demais e tem outras pessoas que partem para cima de qualquer coisa, tipo assim, que não tem medo de nada, não tem medo de, sei lá. Ou seja, são pessoas que também têm aquele instinto meio que de suicídio, que de certa forma não deixa de ser. Quando você não se protege, né, você também está se suicidando. Isso, inclusive, vou até tocar num assunto bem polêmico aqui, que é a questão do negacionismo, né? Quando você acha que você não precisa usar máscara, quando você acha que você não precisa se vacinar, tipo assim, tanto faz, a gente vai morrer mesmo, tá, mas aí você não está tendo cuidado nenhum com a sua vida, né? É um instinto de suicídio, tá? Lógico, bem velado, mas tá? Então, o medo ele é necessário para o nosso instinto de sobrevivência, porque o medo faz com que a gente se cuide, que a gente tome cuidado com a nossa vida, tá? E o sabor que está relacionado com o rim é o sal, o salgado, que não é relacionado exatamente com o sal, tá, gente? É os alimentos que têm sabor e salgado. Por exemplo, todos os frutos do mar são salgados, até mesmo porque o ambiente onde eles são criados é salgado. E existem outros alimentos que eu não me lembro agora que também são considerados salgados, tá? Então, até o sal em si, em pequenas quantidades, ele é necessário para manter esse equilíbrio da energia do rim. Se a gente come totalmente, por exemplo, uma pessoa que já está com um rim em falência, aí ele não pode comer sal. Por quê? Porque vai incentivar uma energia que não tem ali, né? Que o rim já parou de funcionar. Então tem uma certa lógica, tá? Mas para quem está saudável, e aí entra também a questão da água, porque faz parte do elemento água, e a gente sempre equilibrar com essa questão do sal, tá? Então são pequenas quantidades, a gente não precisa de muito sal para poder incentivar essa energia, não, tá? É pouco, mas é necessário, tá? E existem alimentos que são salgados, são de natureza salgada, que aí entra essa questão que eu falei da introdução alimentar, que eu tenho visto ultimamente, que eu vi a Fernanda, eu acompanhei mais a Fernanda fazendo com a Luísa, a Fernanda, minha prima, uma nutricionista muito boa lá de Lajinha, Fernanda Cerqueira, minha prima querida, e eu achei bem interessante, porque provavelmente eles têm essa teoria dos alimentos que são de natureza salgada. Aí nós temos o outro elemento, que é o elemento terra, né? Que é um segundo elemento que a gente tem dentro do nosso corpo. Ele é relacionado no sistema com o estômago e baço-pâncreas, porque dentro da medicina chinesa, baço e pâncreas funcionam juntos, é uma energia só, tá? A emoção que desequilibra o baço-pâncreas, ou seja, o elemento terra, é a preocupação, que faz muito sentido. Porque o elemento terra é o quê? É um elemento fixo, um elemento de segurança, né? De pé no chão. Se eu estou preocupado, eu não tenho essa segurança. Então, é a emoção que desequilibra esse elemento terra. É muito interessante, gente. É muito interessante. Faz muito sentido. Faz muito sentido.
Então, se eu tenho preocupação por muito tempo, a preocupação, ela faz com que a gente busque a segurança. Olha como é que é interessante o equilíbrio. Ela é necessária. Eu não vou buscar segurança de nada. Mas se eu busco na medida certa, ela vai me trazer essa busca da segurança, do pé no chão, tá? Mas se eu tenho ela por muito tempo, eu perco essa noção da realidade do pé no chão, tá? Então causa um desequilíbrio no organismo e vai trazer um desequilíbrio no emocional também, que tanto o medo quanto a preocupação está muito relacionado com as crises de pânico, tá? Que nós temos muito ultimamente. E o sabor do elemento terra, que equilibra e que também desequilibra o elemento terra, é o sabor doce, que não necessariamente é açúcar, tá? Não é necessariamente açúcar. É tudo o que tem carboidrato, né? Todos os alimentos que têm carboidrato, uns em maior quantidade, outros em menor. E olha a relação. Dentro da medicina chinesa, se você perde... Quem é muito preocupado, ele vai gerando um amargor pela vida. Ele perde o sabor da vida, não é? Porque se você fica o tempo todo preocupado, se você sente essa segurança, essa leveza de saber que eu estou firme aqui, né? E muitas vezes não é porque a pessoa não tem uma segurança material, não, tá? Eu tô falando do mundo emocional, porque às vezes a pessoa tem a segurança material, mas no emocional ela não tem. Por isso que eu falo, o material e o emocional, o corpo e o emocional, ele tem que estar trabalhando no equilíbrio, tá? Então, a pessoa perde esse sabor, né? Essa coisa da alegria de viver, quando a pessoa fica muito nesse mundo da preocupação, da busca por equilíbrio financeiro, tá? E é o que a gente está vendo aí. Entra a questão do muito e do pouco que eu falei para vocês agora há pouco. As pessoas estão perdendo a medida, tá? Existe, eu falo até por mim, por exemplo, eu sempre tive muitas crenças limitantes a respeito de dinheiro, por exemplo, né? Então, era como se eu não merecesse, se eu não pudesse ganhar, não pudesse ter uma segurança material. E isso é mentira, né? É um desequilíbrio. Mas também o que está acontecendo aí, que as pessoas não estão tendo medida, gente. E aí, com isso, não vive, só quer manter o material. E isso leva a um desequilíbrio e que leva a doença. Diabetes, por exemplo. Hipoglicemia, tá? Às vezes não é a alimentação, às vezes é a alimentação emocional. Beleza? Terceiro elemento, elemento fogo. O elemento fogo está relacionado com... Esse é o único elemento que nós temos 4 canais de energia nele, que é coração, circulação da sexualidade, que eu já vou explicar isso aí para vocês, triplo aquecedor e o intestino delgado. Todos esses 4 meridianos, 4 vísceras e órgãos, né? Esses 4 sistemas são do elemento fogo. A emoção que desequilibra o elemento fogo é a alegria. Por quê? Porque tudo demais faz mal. Então a alegria, quando ela está em excesso, ela aumenta esse elemento fogo, a pessoa fica eufórica. E aí ela desequilibra esses sistemas, que muitas vezes entra nas compulsões, né? Principalmente na questão da sexualidade, porque a circulação da sexualidade dentro da medicina chinesa não está relacionado só com a energia do sexo físico, ele está relacionado com a energia
da sexualidade, tanto que chama circulação da sexualidade, que está relacionado com o quê? Com a vontade de viver, com a vontade de ter projetos, ter sonhos, isso tudo está relacionado com a sexualidade. Tá? Os orientais, eles veem a parte da sexualidade de uma forma diferente. É o prazer de viver, né? Está muito relacionado com o elemento fogo e com a circulação da sexualidade. Mas quando eu busco isso em excesso, por exemplo, eu estou na euforia, eu vou buscar em excesso e aí vai entrar no desequilíbrio, né? Porque eu vou aumentar demais, aí gera os problemas cardíacos, né? Os problemas na sexualidade em si, porque eu uso demais essa energia na parte física, vai me faltar na parte energética e emocional, vai ficar um buraco, aí eu vou buscar cada vez mais, né? E aí provoca, quando a pessoa tem esse elemento muito ativado, por exemplo, ela tem muita diarreia, né? É uma parte física, né? Por quê? Porque ela não consegue controlar, o elemento fogo, ele é meio incontrolável, né? Tem um ditado que fala, Minas fala muito esse ditado, né? Que água de morro abaixo e fogo de morro acima ninguém segura, né? É um elemento, eu falo que eu já presenciei, por exemplo, queimada na mata, gente, é um negócio doido, é muito difícil para controlar, tá? Vocês já viram reportagem, eu já vi de perto, mas todo mundo já viu isso na televisão, e se procurar na internet acha, é louco. O elemento fogo, quando ele entra nesse desequilíbrio, ele vai devastando tudo, né? E é assim que acontece também no nosso corpo. E qual que é o sabor que equilibra ou que desequilibra? É o sabor amargo. Café, jiló. Eu falo jiló porque eu comi jiló hoje, eu amo jiló. Eu acho que é por isso até que eu não tenho muita ansiedade, porque eu sempre gostei de coisa amarga, sempre gostei, eu amo coisa amarga, eu gosto de coisa picante. Na verdade, eu aprendi depois com a medicina chinesa a equilibrar todos esses sabores, né? Então, quando eu tô, por exemplo, se eu tiver em excesso de ansiedade, o sabor amargo, ele me ajuda a acalmar, tá? Agora, ele também em excesso, o sabor amargo em excesso, ele também pode desequilibrar essa energia desses sistemas, ok? Quarto elemento, o elemento madeira, que esse elemento não é muito falado, mas na medicina chinesa ele existe. Ele está relacionado com o fígado e vesícula biliar na parte física, no sistema, e a emoção que desequilibra essa energia, a raiva. E agora eu vou explicar um negócio interessante para vocês. E qual que é o sabor que é relacionado tanto no desequilíbrio quanto no equilíbrio desse sistema? É o ácido, né? Que eu já até falei isso no início da live para vocês, né? É o ácido, sabor ácido, tá? Sabor ácido, naturalmente. Os cítricos, o vinagre, os fermentados, até, por exemplo, o iogurte, que é um fermentado, né? Ele também é relacionado com sabor ácido, porque ele tem um sabor ácido, né? Naturalmente. Ok? E é interessante porque dentro da medicina chinesa, que eu não vou entrar muito nesse pormenor, porque é bem complexo esse raciocínio, e dentro da natureza também, assim, um elemento gera o outro. Então, por exemplo, se a minha emoção da raiva, ela não é consciente, e eu vou deixando aquilo, ele é madeira. Eu aumento essa madeira e vai aumentar o quê? Vai aumentar o elemento fogo. Entenderam? O raciocínio, uma coisa está ligada na outra. Por isso que as emoções têm que estar bem conscientes, para a gente poder ir equilibrando ela, tá? Se está demais, eu puxo um pouquinho para baixo. Se está de menos, eu puxo um pouquinho para cima. Todas elas. Então, madeira, fígado, vesícula biliar, raiva, ácido. E o quinto elemento é o metal, que está relacionado com ar, tá? Com o elemento ar. Pulmão e intestino grosso.
Tá? A medicina chinesa tem um raciocínio bem interessante, né? Tanto que vocês podem observar, toda pessoa que tem problemas respiratórios, ela vai ter mais problema de intestino, principalmente intestino preso, tá? Porque uma coisa está relacionada com a outra. Se o pulmão desequilibra, um é yin e o outro é yang. Se um desequilibra, o outro também desequilibra, tá? Então tem que entrar os dois no equilíbrio. Qual que é a emoção que desequilibra? Tristeza. Se eu tenho tristeza, choro muito, uma experiência que eu tenho da minha vida, que depois que eu entendi isso, acabou. Eu tinha muita sinusite uma época. Quem me conhece, a Lange, por exemplo, que me acompanha há muito tempo, sabe dessas histórias. A Lange já acompanhou algumas coisas da minha vida. Eu tinha muita sinusite, muita laringite, porque eu chorava demais, gente. Teve uma fase da minha vida que eu chorava, eu tinha uma tristeza, porque eu não tinha essa autorresponsabilidade pela minha vida. Então, eu deixava essas emoções ficarem muito, né? Então, teve uma fase que eu chorava muito, que eu tinha muita tristeza, muita tristeza. Eu me sentia abandonada, me sentia excluída. Então, com isso, eu não assumi essa responsabilidade de entender que quem cuida disso sou eu, né? Não é o outro, não é o outro que faz isso. Eu que permito que o outro faça, né? Que é a questão das escolhas que eu estava falando para vocês, de escolher aquilo que realmente vai me alimentar, que vai me ativa, que vai me trazer coisas boas, né? No emocional também, nas convivências e tudo mais. Então, eu tinha muita sinusite. Por quê? Porque aquela tristeza em excesso, choro e tudo mais, ele trazia essa inflamação no sistema respiratório. É muito interessante. E aí o sabor que equilibra o elemento metal é o picante, que é o que eu estava falando para vocês no início da live. Se eu estou com estado gripal, eu já estou com resfriado, né, com estado gripal, com a garganta inflamada, com sinusite e tal, eu não posso só tomar coisas que vão aumentar meu sistema imunológico. Eu tenho que aumentar o sistema imunológico, que está relacionado com baço pâncreas, tá? Que aí são os sabores doce, né? Não necessariamente açúcar, que não é açúcar na verdade, o açúcar traz até muita inflamação. Mas o inhame, a cenoura, a beterraba, né, são alimentos que são doces, né, naturalmente doces, né. E as frutas, frutosas e tudo mais também aumentam o sistema imunológico, mas tem alguns alimentos que aumentam mais. Mas eu tenho que fazer um equilíbrio também com o picante, se eu já estou no estado gripal, ok? Então, dentro desses sabores, desses 5 elementos, desses 5 sistemas, né, que nós temos, a gente precisa buscar. Então, os 5 sabores: salgado, doce, amargo, ácido e picante, tá? Então, na nossa alimentação física, eu preciso desses 5 sabores na minha alimentação para dar um equilíbrio, tá? E aí eu preciso observar a minha emoção, por exemplo, é o que eu falo. Se eu estou, dependendo de qual emoção que ela está mais presente, eu vou buscar o alimento que vai trazer esse equilíbrio, tá? Então é isso que a gente precisa ver no particular. Melhor terapeuta. Obrigada, Lange. Você é sempre muito generosa comigo. Minha best friend. A Marilza também falou muito bom. Obrigada, Marilza. Marilza é minha paciente mais recente, mas é minha amiga também. É uma pessoa que eu amo muito, de coração. Pessoa maravilhosa. Então, assim, que bom que vocês estão gostando, gente, porque é informação para nossa vida, para a gente ser mais feliz, para a gente poder nos equilibrarmos melhor, né? Porque é muito bom, né, quando a gente está bem com a gente mesma. A Marilza é uma pessoa que eu admiro muito nesse sentido. Eu tô falando aqui, mas eu falo com ela diversas vezes, eu sempre falo isso com ela. Ela tem um equilíbrio muito bom nesse sentido. Ela é muito emocional, né? Ela é muito assim sensível com as coisas, com o sofrimento das pessoas, com
com os relacionamentos, né? Ela é muito, muito sensível. Mas, ao mesmo tempo, ela é extremamente assim, equilibrada nesse sentido, a forma que ela se vê, a forma que ela trata as pessoas, a forma que ela criou os filhos, assim, passando segurança para eles, passando, sabe? Então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito nesse sentido, que talvez ela faça de forma meio que inconsciente, mas que é admirável, né? Eu, pelo menos, eu coloco como um modelo para minha vida. Eu me modelo muito por ela, tá? Então, ficou entendido essa questão dos 5 sabores, que era o que eu queria entrar, né? Me tirou do fundo do poço, gratidão eterna, ô minha amiga. Eu que agradeço. A Eliane falando, eu preciso de você, estou fazendo a limpeza energética e quero me afastar de pessoas tóxicas. Pode contar comigo, Lili. Só me chamar lá no privado que a gente conversa, tá? Que mais? Marilza, te amo muito, também te amo muito. Dedicada, faz com muito amor, com certeza, meu bem. Também amo muito você, Marilza. Obrigada, gente, pelo carinho. Vocês querem perguntar alguma coisa? A Lange falou. Maria Dolores, obrigada, Maria Dolores, pelo parabéns. A Lange falou que bom, Nilo, ela me ajudou muito nisso. A Nilo é a Lili que eu tô falando, que é a Eliane, lá de Itaoca. É uma amiga que eu conheci lá através do tempo que eu morei lá, Lange. Você lembra, né? Que eu passei uns 3 meses lá na casa da minha mãe. Vocês querem perguntar alguma coisa? A gente tem alguma dúvida? Então, assim, gente, precisando de mim, fiquem à vontade, podem me perguntar. Aquilo que eu puder fazer, né, no particular com vocês, podem ficar à vontade, que sabe, vocês, quem me conhece sabe que eu não nego informação, né? Que eu acho que informação tem que ser dividida sempre, né? Conhecimento, ele só tem sentido se a gente dividir, né? E eu fico muito feliz porque tem muitas pessoas que dividem também seu conhecimento comigo. Então, a gente tem que ser grato e uma forma de gratidão é isso, é a gente dividir. Marilza, não me deixe, por favor. Dramática, não vou te deixar não, menina. Até parece. Quero perguntar se está tomando banho no formol, não fica velha. Obrigada, Lili. 50 anos já, Lili, ó. Não tô tomando banho formal, não, né? Nem tenho muito essas vaidades, né? Eu cuido muito, assim, né? Lógico que você sabe, mas eu vou falar aqui. Eu cuido muito do meu emocional, principalmente hoje, com essa consciência que eu tenho. E eu falo para vocês, gente, é uma coisa muito interessante, que hoje eu estava até pensando sobre isso. Hoje eu consigo identificar nas minhas dores físicas, que é muito raro eu ter, né? Você vê, 50 anos, a maioria das pessoas reclamam de menopausa. Por exemplo, eu estou na menopausa desde os 46. Mas não me atrapalha em nada, né? Eu acho que, inclusive, é uma coisa que eu conversei outro dia com a Marilza. Eu perguntei para ela, a Marilza tem 70 e também não parece de jeito nenhum, e não sou só eu que falo, muita gente fala isso para ela. É a forma que a gente lida. Se você entra na menopausa e você acredita, que é uma coisa também que pregam muito, de que a mulher entrou na menopausa, acabou. Outro dia eu escutei isso de uma mulher, uma coisa interessantíssima, que fez muito sentido para mim, principalmente para o momento que eu estou vivendo agora. Você para de criar vida humana, que hoje eu não tenho mais a capacidade de gerar uma vida humana, mas eu gero projetos, eu gero vida, eu gero sonhos, né? Então a gente nunca para de gerar, né? Então, e o homem também, ele também tem a energia feminina, que também para isso, né? Que essa questão é bem complexa, né? Porque tem gente que arruma uma polêmica dessa questão da energia, mas todos nós temos energia feminina e energia masculina. Quem é mulher, né? Quem tem o corpo de mulher, tá? Não estou falando de gênero, estou falando de coisa fisiológica.
quem tem o corpo feminino, ele tem mais energia feminina, tá? Mas tem mulheres também que, por natureza, por exemplo, eu tenho energia feminina, mas a minha energia masculina também não fica muito por baixo, não, gente, porque eu sou líder, eu sou uma pessoa de temperamento forte, eu sempre fui, né? Então, eu sou revolucionária, isso é mais do homem, né? Isso é uma energia. Então, todos nós temos essas duas energias, que é o Yin e o Yang, que eu falo muito para vocês, que a medicina chinesa fala muito bem sobre isso, tá? Então, assim, depende muito de como a gente se vê. É o que eu falo, se olhe de forma amorosa. Eu me olho muito de forma amorosa hoje. Talvez seja isso que é o formol, né? Porque eu não faço procedimentos, nada disso. Eu cuido da minha alimentação, eu faço exercício físico, né? Voltei para academia recentemente, antes corria na praia, corro ainda, né? Então eu cuido de mim e cuido do meu emocional. Quando eu sinto qualquer dor física, seja ela o que for, eu paro e olho para dentro de mim e vejo o que está em desequilíbrio. O que eu preciso melhorar, tá? Tô com uma dorzinha nas costas, eu já logo vou ligar o que é. Eu tô tensa, tô preocupada com alguma coisa, olha a direção, onde está ligado com cada chakra, e vai assim, a gente vai se conhecendo. Mas é um processo que é demorado e é trabalhoso, tá? Mas é o que eu falo, o investimento de trabalho, de energia, é o mesmo para você não fazer nada, tá? Porque quando você não faz nada, e aí eu vou entrar numa questão muito interessante, que é uma coisa que eu gosto muito de tocar nesse assunto também. É igual quando você fala assim, eu preciso emagrecer, né? Que é uma coisa que a gente ouve muito, né? Preciso emagrecer, mas eu não faço nada para aquilo, né? Aquilo também vai me trazer um preço, tudo tem preço, entende? Então é melhor eu pagar o preço para eu ficar bem, né não? E muitas vezes a gente tem que desagradar algumas pessoas, é assim. Porque quando a gente. Que tem isso também, tá? Eu não vou mentir para vocês, não. Pra gente realmente se conectar com a gente mesmo, a gente às vezes tem que abrir mão de outras pessoas. Que é isso também que acontece muito com a gente. A gente acaba abrindo mão da gente porque para agradar o outro, para ter companhia, para ter reconhecimento das pessoas, e a gente só se ferra com isso. Só vai perdendo energia, não vale a pena, tá? Então o processo de autoconhecimento ele dá um trabalhinho, mas vale a pena. Eu falo que vale a pena, tenho certeza disso. Deixa eu ver o que mais aqui. Estou precisando de você, só me chamar lá. Edirleia. Não tô sabendo quem é não, mas pode me chamar lá no privado, tá, Edirleia? Vai ser um prazer. Tenho muitas dores, pois é. A gente, pelas dores físicas, a gente consegue entender o que está acontecendo no seu emocional e te direcionar para que você possa sair disso muito bem, tá? Dolores, você está iluminada. Obrigada, Dolores. Eu me amo, isso mesmo, Nilza. É isso aí. A gente precisa se amar. Estou em casa com Covid e vi que não tenho amigos. Pois é, Lili. Essa questão é uma questão muito, muito complexa, porque às vezes a gente está rodeado de pessoas, tá? Eu, nos últimos tempos, eu tenho avaliado muito isso também. Eu me isolei bastante. Eu não falo nem que eu não estou em solidão, não. Eu estou em solitude, né? Porque é como se eu estivesse em retiro, né? Eu comecei a voltar mais para mim, para os meus sonhos, para os meus desejos, para os meus projetos. Por exemplo, eu sempre abri mão dos meus projetos em função de ter companhia das pessoas, seja a companhia amorosa, seja reconhecimento de família, né? Reconhecimento de pai, de mãe, de irmão, que tem outros desejos, então não vai entender o meu projeto, entende? Meu projeto de vida. Então, por isso que a gente precisa ter essa segurança de quem a gente é, do que a gente busca, do que a gente sonha, tá?
Então, esse período que a gente está passando agora é exatamente para a gente se voltar mais para dentro, porque às vezes a gente está cercado de pessoas, mas que não nos alimentam. Às vezes a gente está alimentando as outras pessoas, tá? Que acontece isso. Só que não é uma troca justa, sabe? Não é justo. As relações têm que ser de igual para igual, né? É troca, sabe? Isso é saudável. Agora, quando um tá se doando e não tá recebendo de volta, ele vai ficar doente. É natural acontecer. E a gente, por questão de não se conhecer verdadeiramente e não se autorresponsabilizar também, né? Porque quando eu não assumo essa responsabilidade para mim, eu culpo o outro. De certa forma é mais fácil, só que o custo é maior, tá? Então é isso, é um momento, igual você está com Covid, é um momento para você olhar e rever a sua vida, rever os seus planos, voltar lá nos seus desejos mais íntimos da sua alma, né, do que você deseja para sua vida e começar a visualizar isso e projetar. É um passo de cada vez. Os sonhos não se realizam assim, né? Eles são, que é uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, que eu nem tinha anotado, mas que eu fiquei pensando muito sobre isso hoje. Eu tenho percebido como que as pessoas estão perdendo a mão dos sonhos, tipo assim, é uma coisa desmedida, e aí perde também, entra num desequilíbrio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com rede social, porque eu tenho que ter essa maturidade de entender o que serve para mim e o que não serve, né? É um direito das pessoas buscarem, se querem buscar sem medida, é um direito, vai sofrer as consequências. Eu acho que vai sofrer as consequências. Eu acho que não é uma coisa positiva, não. Acho que mais cedo ou mais tarde sofre. Sofre com doença, sofre com morte, sofre de alguma forma. A vida traz essa forma de fazer a gente entender as coisas, né? Visto que nós estamos passando com a questão da pandemia. Aquilo que foi tentado mostrado com amor para nós, a maioria de nós não entendeu e agora está sendo mostrado na dor. E mesmo assim, a maioria ainda não está entendendo, tá? Então, tenha muito cuidado em modelar as pessoas, tenha senso crítico de entender o que é bom naquela pessoa e o que não é bom, o que não me serve. A gente precisa ter esse julgamento. O julgamento é uma coisa também que eu tenho falado muito, é uma filosofia que eu tenho desenvolvido muito ultimamente, é isso. E o julgamento não é eu condenar o outro, é eu julgar para mim o que é para mim e o que não é bom para mim, inclusive em relação ao outro, né? E aí eu tomo as minhas medidas. Eu não tenho que apontar o dedo para o outro e tentar falar para ele que ele tá isso, que ele tá aquilo. Eu é que tenho que saber, aquilo é bom para mim? Não é bom. Então eu me afasto e o outro tem direito de seguir em frente. Então na internet eu tenho percebido, tenho observado muito essa falta de medida, né, nas pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque mostram uma facilidade, como se fosse só você pensar, imaginar e tudo se realizou. E não é assim, gente, não é. De verdade, não é. Isso não é real. Até mesmo porque uma outra coisa, um outro ponto que eu posso colocar aqui para vocês. Nossa, gente, o Instagram ainda não me derrubou, já tem mais de uma hora que eu tô aqui. Acho que mudou, né? Agora não é só uma hora, não, né? Que é a questão seguinte, essa questão da cocriação, que é a questão da física quântica aplicada à energia humana, que hoje tem muita gente que prega isso, né? E eu até já deixei de seguir um monte de gente que já encheu, que fala sempre a mesma coisa e umas pregações que são vazias. Por quê? Você só imaginar o que você deseja não adianta. É o que eu falo. Esse processo do autoconhecimento, eu entender o que me ensinaram a respeito, por exemplo, do dinheiro, igual eu estava falando para vocês. A gente precisa entender isso. No meu registro emocional, o que está registrado lá que eu não estou gerando essa energia de relacionamento, de dinheiro, de saúde física, porque muitas vezes, por exemplo,
Gente, o que eu mais escuto é a pessoa falar assim, ah, não, isso aqui é genético. Então a pessoa se acomoda naquilo ali, porque ensinaram para ela, como a menopausa que eu estava falando, que depois que a mulher entra na menopausa, pronto, acabou a vida da mulher. Se você acreditar nisso, é o que você vai criar. Então não vai adiantar você pensar positivo se tem essa crença dentro de você. Precisa todo um trabalho terapêutico, de acompanhamento individual, que não é uma coisa coletiva. Porque cada um, por mais que as nossas dores são parecidas e são, as histórias são diferentes, gente. Ontem eu atendi uma moça, acho que é de São Luís, do Maranhão. Ela é daqui, mas mora em São Luís. Eu fiz um atendimento online com ela, de tarô terapêutico, que é uma ferramenta que eu utilizo também, né, para terapia. E a gente estava... Eu achei muito interessante como que as nossas histórias têm muitos pontos parecidos, mas tem muitos pontos que são diferentes. Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento individual, tá? E hoje em dia, como o conhecimento é globalizado, também tem se negligenciado muito, estão fazendo uma algazarra com as teorias de uma forma muito sem responsabilidade também, gente, tá? Então tem que ter um acompanhamento individual para a gente poder entender pontualmente e ir tirando, e limpando, e reconstruindo todo esse emocional para que a gente crie os nossos sonhos, entende? Então, Lili, voltando, né, para que eu estava falando com você, aproveite esse momento de solitude para você rever tudo isso e buscar realmente aquilo que você deseja, que não é o que seu pai desejou, o que a sua mãe desejou, que não é para agradar seus irmãos, não é para agradar nem sua filha, né? Eu conheço um pouquinho a sua história, eu posso falar. Não é nem para agradar sua filha, porque ela tem que viver os sonhos dela, né? É lógico que não é que a gente também não pode agradar, gente, mas a gente não pode viver em função disso. Se eu agradei, beleza, que bom, ó, maravilha. Mas se eu não agradei também, paciência. Viva você os seus sonhos, entende? Então a gente precisa, só que eu preciso reconhecer isso em mim primeiro. Se eu não... Uma coisa interessante, vamos dar um exemplo. Você pega um Uber. Você não tem que colocar lá o endereço para onde você vai? Se você não coloca o endereço, o Uber não vai saber te levar para lugar, ele pode te levar para qualquer lugar, não é não? Então, para quem não sabe o que quer, não sabe quais são os seus sonhos, qualquer coisa serve e nada serve também, porque nada vai te satisfazer. Essa questão de celebrar as pequenas vitórias é interessante quando a gente está buscando exatamente aquilo que a gente quer. Vou dar um exemplo bem prático, que é uma coisa até que eu falo, mas eu falo de forma muito resumida aqui, né? Há anos atrás, quando eu era mais nova, eu não gostava do meu cabelo. Meu cabelo é ondulado, não é nem cacheado e nem é liso. É um liso esquisito, que era assim que eu entendi. Era um cabelo rebelde. Minha mãe falou assim que o tanto que eu fiquei rebelde na adolescência, o meu cabelo também ficou. Por quê? Que é muito interessante isso, né, gente? Porque na adolescência é que o meu cabelo tomou a forma que ele é de verdade, que é da minha essência. Porque antes meu cabelo era mais liso, quando eu era mais criança. Na adolescência, com a questão hormonal, que é quando a gente assume realmente, né, quem a gente é, ele tomou a forma que ele tem. Só que eu não sabia cuidar. Minha mãe tinha cabelo liso, minha avó tinha cabelo liso, minhas avós tinham cabelo liso, né? Então, a minha família, minhas primas, tudo tinha cabelo liso, as minhas primas mais velhas que eu, né? Não, tinha uma Adriana, tem cabelo cacheado, inclusive, a Cristiane também. Mas eu não tinha muito essa referência, o delas era cacheado, o meu é ondulado, né? O meu cabelo não é cacheado. Mas então, aí eu passei a vida inteira alisando, fazendo escova, ou uma época eu tive o cabelo muito curto, porque eu não gostava do meu cabelo. Até que há uns anos atrás, a minha filha, que também na adolescência ficou com o cabelo ondulado, e ela sempre gostou de cabelo cacheado, então ela sempre assumiu isso. E eu também eu nunca critiquei o cabelo dela, muito pelo contrário, eu sempre elogiei. Então eu acho que isso firmou nela essa identidade. Como eu recebia muita crítica, eu rejeitava o meu cabelo. Olha como é que eu falo para vocês
que esse autoconhecimento é muito importante. Por isso que eu gosto de dividir as minhas histórias com vocês. E aí, eu alisava o meu cabelo, até que minha filha falou: mãe, seu cabelo é igual o meu, só que você precisa aprender a cuidar. A gente cuida assim, assim, assim. Vai na internet, tem lá no YouTube, tem como cuidar de um cabelo ondulado. Você vai ver várias meninas que têm um cabelo parecido com o seu. Que o seu cabelo é... Porque eu falava: filha, seu cabelo tá tão bonito. Ela fala: mãe, o seu também é assim. Aí aquilo me despertou. Só que eu alisava, eu fazia progressiva, botox, esses negócios, né? Ele tem que passar pelo processo da transição. Ou seja, dura 3 anos, gente. De você ir deixando o cabelo, e aí a ponta fica lisa, aí aqui começa a enrolar. É uma novela, aí você tem que ir cortando e tal, até sair todo aquele alisamento, tá? Mas esse processo eu só consegui fazer quando eu me aceitei. Quando eu entendi que tinha uma crença de que todo mundo tinha que ter cabelo liso, mas que não era bem assim, que eu podia aceitar e achar bonito meu cabelo. Da minha filha eu não achava bonito da minha filha. E ela falou: o seu também é assim, mãe, só que você tem que saber cuidar. E olha como é que a gente aprende com os filhos, né? É muito interessante. E aí agora eu tô passando por outro processo de transição, que eu resolvi na pandemia. Eu vi um monte de gente, inclusive artista, né, deixando o cabelo sem pintar. Eu falei: quer saber? Vou parar com isso também, né? Tudo bem, quem quer pintar, que pinte, mas eu vou experimentar, vou ver se eu vou aguentar, né? E eu tô adorando meu cabelo assim, né? Que é trazer a minha essência verdadeira. Eu gosto do meu cabelo hidratado, eu gosto do meu cabelo bem cuidado, mas não tem problema nenhum ele ser branco. E não tem problema nenhum ele ser ondulado, né? Não me incomoda mais. Então é um processo de autoconhecimento, é uma desconstrução. Você tem que desconstruir todas as suas crenças limitantes, aquilo que te ensinaram, mas que não ressoa dentro do seu coração, e que você respeita que outras pessoas pensem daquele jeito. Tá tudo bem, gente, não tem problema, tá tudo bem. Não tem problema, mas é você que pensa assim. Eu penso diferente e tá tudo bem também. Tá? Então a gente precisa aproveitar esses processos para a gente desconstruir aquilo que não serve e reconstruir. E também é o que eu estou falando, é sem seguir padrões de ninguém, é o seu padrão. Você precisa ir descobrindo isso, tá? É um processo de autorresponsabilidade. E você precisa ter muita coragem para fazer isso, porque muita gente, por exemplo, a maioria das pessoas elogia o meu cabelo hoje, né? Com o branco, com o ondulado e tudo mais. Mas tem gente que critica. Teve gente que falou pra mim: não, mas para você fazer live, você precisa pintar seu cabelo. Eu escutei isso, gente. Entendeu? Só que como eu estava muito segura do que eu estava fazendo, do processo que eu estava passando, eu percebia que era o nível de consciência daquela pessoa, mas que eu podia fazer diferente. Porque eu sou eu sou uma identidade. Desde que eu não esteja prejudicando ninguém, eu posso fazer sim. É o meu objetivo, tá? Mas tem que ter peito. Tem que ter muita autoestima, que é o que eu falo, é autoconhecimento. Quanto mais você se conhece verdadeiramente, com sua luz e sua sombra, gente, eu enfrento as minhas sombras de forma hoje muito aberta, tá? Dói bem menos do que há um tempo atrás. Porque no início, quando eu comecei a enfrentar as minhas sombras, doeu bem mais. Hoje dói menos, mas eu ainda tenho sombras que eu tenho que enfrentar. A gente vai ter eternamente sombras, né? Ninguém vai estar evoluído, não. Até depois que a gente for para o outro plano, a gente vai continuar evoluindo. E quando não é cacheado nem ondulado, é desgrenhado. Então, muitas vezes, talvez seja o caso que era o meu. É porque talvez você não está sabendo como cuidar. Eu vou te dar um exemplo, Cleide. O que acontece, Cleide? Muitas das meninas que eu comecei a seguir no YouTube, que ensinavam a cuidar do cabelo ondulado,
As técnicas que elas usam, por exemplo, não servem para o meu cabelo, de finalização, por exemplo. Eu faço uma finalização muito rápida e que funciona para o meu cabelo. Se eu for fazer dedo lis, que elas ensinam, primeiro que eu não tenho paciência, tá, gente? Eu falo que eu sou mulher, gosto de ser mulher, mas não sou mulherzinha. Eu não tenho paciência para poder ficar um negócio que me demora muito tempo. A coisa que eu faço que mais demora, e que sou eu mesmo que faço, é a minha unha. Eu tenho prazer de ficar ali e fazer uma coisa bem feita. Mas do resto eu não tenho muita paciência de ficar muita coisinha, não. Eu sou meio até coisas que eu vou fazer do meu trabalho no computador, por exemplo, se começa a demorar demais, aquilo começa a me agoniar. Eu gosto de produção, sabe? Eu sou muito tranquila por um lado, mas tem coisa que eu sou meio acelerada. Como é o que eu falo, são a luz e a sombra que a gente tem, né? Então, Cleide, às vezes é questão de você aprender a lidar com o seu cabelo, tá? Você precisa conhecer, do jeito que você precisa se conhecer, precisa também conhecer o seu cabelo, o que ele gosta, o que ele não gosta. Por exemplo, o pessoal fala muito de... não estou entrando em outro assunto, mas tudo faz parte, gente. O pessoal fala muito de cronograma, né? O meu cabelo, por exemplo, não se dá com reconstrução. Ele gosta de nutrição e hidratação. Então, a gente vai entendendo. E a questão eu não vou seguir uma coisa que não serve para mim. Eu fiz o teste, não funcionou, eu vou os testes, entendeu? Então é isso, é questão de se aceitar. Quanto mais você, Cleide, aceita seu cabelo, mais ele vai se alinhando. Experiência própria também, tá? Hoje eu converso com o meu cabelo, eu falo, nossa, mas você tá bonita, hein, cara? É coisa de gente doida, né? Mas é uma doideira boa, uma doideira saudável, tá? Eu falo, cara, você tá bonita, hein? Porque ele vai, parece que é igual a planta, que a gente conversa com a planta, conversa com o animal, com a criança, né? É energia, é aquilo que você fala para você, isso é alimentação também. O que você fala para você, o que você fala para os outros é alimentação, é um tipo de alimento, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. Lindo o seu cabelo, obrigada, Lili, como sempre. Quero mudar de trabalho, cansei de salão. Quero falar com você sobre essa mudança. Tenho algo em mente. Vamos falar, Lili, que de repente os nossos projetos se encaixam. Ó. Meu fígado é meu karma. Desde que te conheci, mas no tratamento com você ajudou muito. Lange, aí entra algumas questões que são relacionados até aos seus traços de caracteres, né? O que forma a sua mente, né? O funcionamento da sua mente, tá? Que também, é por isso que eu falo que são inúmeras possibilidades, então por isso que a gente precisa ter um contato mais individual para a gente conseguir entender melhor isso. Mas você tem um formato de corpo que a gente chama de masoquista, né? Que é predominantemente masoquista, porque nós temos 5 traços dentro de nós, todos nós temos os 5, só que alguns em maior percentual do que o outro, né? E no seu caso você tem muito do masoca, que é o masoquista que é formado lá na época do desfraude, tá? E que traz um traço de personalidade que é um traço que é muito para dentro, guarda muito, fala pouco, então por isso é mais irritado. Então a tendência de ter o sentimento da raiva é muito grande. Portanto, ele tem mais problemas no fígado, tem mais problemas de tensão muscular, são pessoas que têm a musculatura dura. Você pode observar que a sua musculatura, eu sempre falei isso para você, só que eu não tinha esse conhecimento dos traços que eu tenho hoje, né? Então, são pessoas tensas, né? Exatamente por conta desse elemento, o elemento madeira, que é madeira, é duro, né? É firme, entendeu? Então, tem muito a ver com isso, tá? Então, quando você entende, por exemplo, se você entender que
quanto mais você aprender a expressar de forma equilibrada, você aprender a escolher o que pode, deve e eu quero falar e o que não. Mas eu não posso guardar tudo só para não ofender o outro, só para não causar transtorno, né? Vai aguentando, são pessoas que são muito resistentes, né? Entende? Então essa resistência, ela vai trazendo tensão, que você vai resistindo, vai guardando, aí vai ficando tenso, e aí o elemento madeira vai ficando em desequilíbrio, que a madeira vai ficando dura demais, né? E aí essa questão da raiva vai trazendo desequilíbrio no fígado e na vesícula biliar. Aí vai trazendo problemas físicos mesmo, tá, gente? Aí muitas vezes traz enxaqueca, traz problemas musculares, de tendão, muita tendinite, bursite, problemas nos joelhos, tá? Por questão dessas tensões. Então, por isso que eu falo, é muito particular, a gente precisa entender tudo isso para... Mas um conselho que eu te dou, Lange, aqui ao vivo, é aprender a definir o que pode e o que não pode ser falado, perder um pouco do medo do falar aquilo que você está sentindo, procura falar com mais brandura, porque o que acontece? Quem tem muito traço de masoquista, ele vai guardando, na hora ele explode, porque é assim, né? Em todos nós é assim, tudo aquilo que você reprime muito, uma hora aquilo perde o controle. É o que eu falei semana passada sobre a água, né? O elemento água, que são as nossas emoções. Você vai guardando a emoção, uma hora ela explode, ela estoura a represa, né? Tá? É assim. Então, por isso que a gente precisa buscando esse equilíbrio, mas o autoconhecimento, eu conhecer como que eu funciono, essa questão dos traços me ajudou muito a entender quem eu sou, né, de verdade, e não aquilo que as pessoas falam que eu sou, né? Hoje eu tenho certeza de quem eu sou, né? Isso é muito, muito interessante, tá? Então, essa conversa particular, ela é importante por isso. Gente, mais alguma coisa? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Muito tensa, a Lange respondeu aqui, muita dor de cabeça. E esses demais que você falou. Isso aí é porque é batata, minha amiga. Isso aí não tem para onde correr, não. 1 mais 1 é igual a 2, tá? Mas também a solução também é assim. Só que é um processo, é o que eu falei. A gente entender é fácil de entender. Agora, o processo até você chegar no equilíbrio é um processo que é um caminho, né? É um caminhar, né? Do ponto A para o ponto B. Não é assim um estalar de dedo, não tem mágica, não tem mágica. É um processo e muitas vezes doloroso, porque a gente tem que enfrentar dentro de nós muitas coisas que a gente não quer enfrentar. Que é natural, é natural a gente querer fugir de nós mesmos, né, gente? É natural, a gente quer fugir da dor. O nosso cérebro busca isso o tempo todo, neurologicamente falando. Ele busca fugir da dor, porque a dor dá trabalho, gasta energia. E ele quer poupar energia o tempo todo. Então ele quer fazer o que ele já está acostumado a fazer. Não vamos mudar, não, vamos ficar assim mesmo. Obrigada, amiga. Vamos ter esse tempo. Vamos sim, minha amiga. A hora que você quiser, pode me procurar. Maria Dolores, muito agradecida pelo convite, amei, gratidão. Eu que agradeço, Dolores. Gente, mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Nossa, adorei, gente. Adorei a interação de vocês. Foi, assim, muito bom, muito produtivo. Eu preparei tudo isso com muito amor, né? Seguindo as minhas intuições. Ultimamente eu tenho associado muito o meu conhecimento técnico com a minha intuição, que isso também faz parte do meu processo de autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente confia também nessa questão espiritual, né? Essa questão que é essa conexão mais profunda com o divino. E eu estou muito agradecida pela interação de vocês. Não tem como chegar a algum lugar sem passar pelo caminho. Isso aí, Kiki.
Eu estou amando. Ah, obrigada, Edirleia. Muito bom. E eu gostei muito. Hoje foi uma interação muito legal. Eu preparo tudo isso com muito amor para vocês e eu vou vir toda sexta-feira nesse mesmo horário, tá? Mas eu vou sempre avisar para vocês, mas podem marcar esse compromisso. E cada semana a gente vai conversar sobre um assunto e a gente vai aprofundando. Eu espero que ajude vocês nesse caminho. Ah, Edirleia, Neuzita, mãe da Camila, que me indicou. Ah, que legal! Obrigada, Neuzita. Muito obrigada. Gratidão, Nilza. Gratidão você também, Nilza. A Nilza já trabalhou com você. Sim, a Nilza já trabalhou com a minha mãe, na verdade. E um tempo eu trabalhei com a minha mãe e eu trabalhei junto com ela também. Mas são minhas amigas, Neuzita, Nilza, Neuzeli, minhas amigas. Neuzeli, minha amiga, ó, uma das melhores amigas que eu tenho da vida inteira. Lelê, Lelê, minha paciente querida também. Muitos beijos para você também, minha querida. Saudades. Vamos marcar para a semana que vem nossos encontros. Então, assim, eu preparo tudo com muito carinho e vocês podem contar comigo toda sexta-feira, nesse mesmo horário. Eu vou estar aqui sempre preparando assuntos importantes. E eu peço para vocês que divulguem, né? Divulguem esses vídeos. Eu tô reproduzindo eles lá no meu canal do YouTube, que é o Papo Fora da Caixa. Então, como é que é? Se inscrevam lá no canal, porque eu preciso de ter 50 inscritos lá para eu poder fazer ao vivo lá também, tá? Porque eu quero fazer assuntos diferentes, né, no YouTube e no Instagram, porque aqui no Instagram aqui é mais coisas mais rápidas, né? Então eu queria fazer todos esses assuntos mais longos lá no YouTube. Esse sempre foi o meu projeto. Só que eu não sabia que eu precisava de 50 inscritos. Mas 50 inscritos não é difícil, né, gente? Então é só divulgar, divulguem, porque às vezes ajuda, às vezes uma pessoa dá uma luz para alguém, sabe? Então divulguem, curtam, compartilhem, comentem também nas postagens, tá? E passa o canal e esse aqui também, a página do Instagram, tá? Para as pessoas, se precisarem de mim, podem me chamar lá no particular. Meu WhatsApp é de utilidade pública, tá? Podem divulgar também. Eu fico muito agradecida. Obrigada, linda, que nos inspira. Vocês também me inspiram, Marilza. Muito bom. Tem alguém querendo participar? Solicitação para participar. Vou chamar você. Não sei quem é. Ah, Edirlene, são suas primas, a Nilza, a Neuzeli, a Neuzita, né? Pois é, a Neuzeli a gente estudou juntas. E Oi. A pessoa acho que caiu. Então, Edirleia, Neuzeli, a gente estudou juntas e trabalhamos juntas na igreja, na Pastoral da Juventude, em militância política, e muita coisa. E já vivemos muitas coisas juntas. Nós temos uma amizade assim muito, muito boa, eu e ela. Mesmo estando longe, a gente ainda continua com o mesmo sentimento, né? Porque é aqui. Quando eu tive a minha filha, ela foi um apoio assim, importantíssimo para mim, na época que eu tive minha filha. Então, nós somos muito amigas mesmo. Gosto muito das meninas. Gente, mais alguma coisa? Deixa com nós, tá bom, gente. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço muito a vocês, tá? Que a gente possa caminhar sempre no amor, na luz, tá? Essa é a intenção até desses canais aqui, é trazer muito isso, muita inspiração para que a gente possa viver cada dia mais no amor e na luz, que é isso que o nosso mundo precisa, de pessoas mais conscientes, pessoas mais seguras de si mesmas, tá? O mundo está sofrendo muito, gente, por falta de autoconhecimento, tá? Falta de conexão com a gente mesmo. A gente se conecta do lado de fora e não se conecta com a gente mesmo, tá bom? Então, agradeço muito a vocês a participação, muito feliz, fiquei muito feliz com a interação hoje, tá?
Fiquem com Deus, precisando de mim, podem me chamar lá no particular, tá bom? Um beijo, namastê, essa divindade que habita aqui dentro de mim. Saúde a divindade que habita aí dentro de você. Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá?